Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E nesse programa especial, né, em homenagem ao Outubro Rosa, tá? Que é um movimento aí que ocorre todos os anos, um mês de conscientização sobre o câncer de mama, né? E várias mineradoras, empresas ao redor do Brasil fazem utilizam esse mês para conscientização, tá? E estamos fazendo esse programa aqui especial em parceria com o movimento Human Mind. Agradecer às meninas do Human Mind pela parceria de sempre. Vou deixar aqui o link do que nós fizemos lá no mês de março, né? Fizemos vários programas aí conversando com mulheres notáveis do setor mineral e a gente não podia passar em branco aqui no Outubro Rosa. Estou aqui com a doutora Morgana, tá? Que a gente vai conversar aqui. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer poder estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Eu sou a doutora Morgana Bárbara, sou médica do trabalho, atuo na medicina do trabalho há 5 anos, há 4 anos atuando em empresas de mineração. Agradeço o convite, inclusive a indicação da Karen através do Woman in Mining. Tive a oportunidade de conhecer a Karen no projeto Porto Trombetas, no coração da Amazônia, no Pará. Hoje sigo trabalhando no Pará, atuo pela OZ Minerals, em Canaã dos Carajás. Temos algumas unidades, tanto em Água Azul do Norte, quanto em Curionópolis, também em Orilândia do Norte. Então, hoje eu sou responsável pela saúde ocupacional da OZ Minerals Brasil, hoje uma empresa BHP. É um prazer poder estar aqui contribuindo com esse tema tão importante. Contem sempre comigo. Perfeito. Pessoal, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, então segue a vinheta. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Obrigado aos nossos patrocinadores aqui que acreditam nesse movimento, tá? Nesse projeto aqui que é o podcast da mineração, tá? E nós vamos falar, pessoal, como eu falei, esse é um programa especial ao Outubro Rosa, vamos falar sobre saúde ocupacional para as mulheres, né, no setor de mineração. Então, doutora, na sua visão, né, quais são os maiores desafios, né, relacionados à saúde ocupacional para as mulheres na mineração? Eu acredito que o maior desafio é o fato de já ser mulher e estar na mineração. É um tabu que a gente vem quebrando ano após ano, temos mudado e melhorado muito esse contexto diariamente, incansavelmente. Mas para a gente falar de saúde ocupacional para as mulheres na mineração, primeiro a gente precisa entender de saúde ocupacional. Então, assim, a saúde ocupacional é uma área que visa prevenir doenças e acidentes de trabalho, mas não só isso. Apesar de estar em um contexto dentro da empresa, dentro de trabalho, ela visa promover o bem-estar dos colaboradores. Então, a gente falando, sejam homens, sejam mulheres, eles vão estar expostos aos riscos inerentes aos trabalhos da atividade de mineração, né? Sejam eles riscos físicos, químicos, ergonômicos, psicossociais. E quando a gente fala de saúde ocupacional para as mulheres, a gente tem um peso muito grande quando a gente fala de riscos psicossociais. Por quê? Ser mulher no mundo da mineração ainda tem um peso muito grande. Temos melhorado cada vez mais, mas a gente sabe que ainda assim existe uma cultura de machismo que é prevalente dentro da mineração, porque é um setor que é formado em sua grande maioria por homens. Até pouco tempo atrás era quase que exclusivamente de homens. E hoje as mulheres têm se destacado, né, em funções que antes eram quase que exclusivas desse desempenho masculino. Como exemplo, aí, operação de grandes máquinas, equipamentos, operação de salas de controle operacional, supervisão de setores como manutenção de equipamentos de mineração, de elétrica. Então, eu acredito que
os riscos psicossociais ainda têm um peso muito grande, porque a gente precisa de um clima organizacional, de uma cultura organizacional muito bem formada. Além disso, a gente também tem os desafios que envolvem patologias que são específicas de acometimento feminino, né? E acabam trazendo repercussões para dentro do ambiente laboral. Sejam essas patologias geralmente ginecológicas, como, por exemplo, endometriose, o câncer de mama, o câncer de útero. Então, são patologias que são específicas de mulheres. Então, a gente precisa ter um entendimento um pouco melhor de todo o setor sobre isso, e às vezes, a depender da patologia, do grau de complexidade, da sua forma de apresentação de severidade, isso acaba sendo de uma maneira mal interpretada e incompreendida no contexto da mineração. Então, esses acho que são assim, os maiores desafios. Então, por isso que é muito importante um setor de saúde ocupacional muito bem estruturado e uma cultura organizacional muito bem formada. Você falou muito bem, doutora. Por mais eu vejo trabalho com mineração aí já desde metade ali dos anos 2000, aí tem quase 20 anos, né, que eu estou atuando na área, e vejo realmente essa crescente, né, de mulheres ocupando esses setores. Até teve um relato que eu recebi há um tempo atrás, pouco tempo atrás, por assim dizer, né, que quando criaram falei até disso numa das entrevistas lá do Money Mind, que quando a mulher entra no setor, aí muda um pouco a visão. Uma mulher falou, olha, tem uns banheiros aqui masculino e feminino, mas a primeira coisa que eu mandei instalar foi uma ducha íntima. Porque temos todo mês essa preocupação. E todo mundo que era... Os homens não têm essa preocupação, né? Só achou, ó, vamos fazer o banheiro masculino e feminino. Uma simples modificação, né? Preparou aquele local, entre muitos outros. Mas esse ponto me chamou a atenção no concatenado que você falou. A visão feminina do cuidado, ela é muito importante. Olha como isso traz grandes repercussões, uma simples ducha íntima. Mulher, ela tem uma predisposição maior à infecção do trato urinário. A ducha íntima acaba corroborando, diminuindo essa possibilidade de infecção quando comparado ao uso do papel higiênico, por exemplo. E isso acaba afetando o quê? O absenteísmo médico. Com certeza, eu consigo fazer uma relação de redução de atestados médicos por infecção de trato urinário depois da instalação de ducha íntima. E isso afeta diretamente onde? Na produção, na HHT. Então, veja o quanto isso é complexo e quanto esse olhar feminino cuidadoso faz diferença em ambiente corporativo. Exatamente. Já pegando um gancho nessa pergunta, doutora, como então as condições de trabalho assim de Minas impactam a saúde física e mental das mulheres, né? Somente, como você falou, você está numa região que é distante, a gente pode chamar que é remota, assim, por assim dizer, né? Canaã dos Carajás. Né? Como é que você analisa essa questão? Obviamente, esse impacto pode ser um impacto positivo ou um impacto negativo. E aí, quando a gente faz um comparativo, por exemplo, se eu tenho uma liderança que ela é formada essencialmente por homens, dificilmente eu vou conseguir ter o que? Um altruísmo, me colocar no lugar, saber quais são realmente as verdadeiras necessidades de uma mulher para conseguir melhorar esse ambiente. Então, para a gente falar sobre melhoria de condições de trabalho em Minas para mulheres, a gente precisa de ter mulheres ali inseridas para conseguir melhorar esse contexto. Então, como a gente acabou de citar, a questão da ducha higiênica, até então não tinha. Começou a ter mulheres no setor, chega uma melhoria. Outra coisa que assim, é muito inerente da mulher também, né? Organização. Então, a gente percebe que em setores que talvez eram essencialmente masculinos, o trabalho andava muito bem, mas quando chega aquele cuidado da mulher com a organização, com a minuciosidade, isso também melhora. Então, a gente precisa de condições de trabalho, e isso acaba adentrando depois em outros questionamentos, quando a gente fala de regulamentações para aumentar a quantidade de mulheres, né? Dentro da indústria, dentro da mineração.
Então, a gente precisa de lideranças, de governanças, de mulheres em altos cargos, para que a gente consiga realmente trazer essas condições para dentro da mineração. E é esse movimento que a gente percebe que vem, graças a Deus, crescendo, né? E o Woman in Mining aí é uma prova viva disso. Exatamente, né? Como você falou, a gente vai falar um pouco também no Woman in Mining aqui da metade para o final, mas nós, com o Woman in Mining e outras atitudes, né, que as empresas vêm fazendo, conseguimos observar realmente algumas mudanças aí ao longo desses 10, 15 anos aí na mineração, né? Tudo chamado de 10, né? Doutora, de que maneira você acredita que as empresas podem mitigar esses riscos, né, de acidentes e doenças, sobretudo para as mulheres aí no ambiente de trabalho? Eu acredito que não só através das condições, né, de trabalho, obviamente, se a gente melhora um ambiente de trabalho em todos os seus aspectos, a gente vai melhorar a incidência de doenças em mulheres, de acidentes de trabalho. Mas quando a gente fala sobre, por exemplo, vamos pensar em doença ocupacional, eu preciso de alguém ocupando uma posição técnica de avaliação. Então, vou trazendo para a minha área da saúde ocupacional. Eu preciso de alguém ali que tenha um entendimento técnico do que quais exposições ocupacionais, qual agente químico, por exemplo, a qual essa mulher está exposta, que pode, por exemplo, vir a desencadear um câncer de mama, um câncer de útero, algum outro câncer ginecológico. Então, acho que o desenvolvimento contínuo, o aprimoramento contínuo de quem ocupa posições técnicas, como, por exemplo, o médico do trabalho, é de extrema importância. E, obviamente, a medicina do trabalho anda de mãozinha dada com quem? Com a segurança do trabalho, né? Então, quando a gente fala não só de mulheres, quando a gente fala de prevenção de acidentes no geral, a medicina do trabalho vai estar realmente de mão dada com a segurança do trabalho. Então, a gente precisa de uma cultura de segurança muito bem formada, muito bem implementada, para a gente conseguir reduzir isso sem sombra de dúvida. Realmente muito importante, né, essa questão. E como a empresa que você trabalha e outras empresas de mineração que você tem conhecimento estão, assim, promovendo a cultura de saúde e bem-estar, assim, focadas nas necessidades das mulheres? Com certeza. Lembrei agora, com esse questionamento seu, de uma ação implementada por uma empresa contratada nossa, aqui, que é responsável pelo Facilities, aqui dentro da Os Minerals. Assim, eu achei muito legal essa visão feminina. Dentro dos banheiros, colocaram algumas caixinhas com uma mensagem bem bacana. Você pode contribuir para o ciclo de uma mulher. E aí, assim, quantas vezes já não aconteceu? Que mulher nunca aconteceu de, por exemplo, o seu ciclo menstrual desregular tá ali na empresa e, opa, minha menstruação desceu, não tem um absorvente na bolsa. E aí, dentro dessas caixinhas, eles sempre deixam absorventes. E isso é realmente um olhar feminino, né? Então, você pode ter certeza que essa atitude muito dificilmente surgiu de um homem. Com certeza é uma mulher que já passou por algo do tipo. E é uma ação realmente de ajuda. Então, não tem custo, né? E é uma ação solidária. Então, as mulheres podem depositar ali nos seus banheiros, vez ou outra, contribuindo com essas caixinhas. Então, aquele perrengue que você passou em algum momento, que você teve que pegar, às vezes, um absorvente emprestado ali, você pode estar ajudando outra pessoa. Então, eu achei muito legal essa ação. Eu acabei de lembrar quando você fez esse questionamento. Então, perceba o quanto é importante nós termos mulheres infiltradas, atuando, trabalhando em todos os setores para a gente conseguir ter olhar feminino.
Homem não passa por essas situações, o homem dificilmente vai pensar em algo do tipo, porque realmente a gente precisa vivenciar aspectos, né? Vivenciar algo, um acontecimento para a gente gerar um plano de ação e realmente ter uma atitude perante aquilo. E assim, tem outros programas, né, que vem surgindo, não só voltado para o aspecto da mulher, mas eu sempre destaco muito a importância dos programas de saúde mental dentro das empresas, que voltam para o nosso primeiro questionamento, né, dos fatores psicossociais, dos riscos psicossociais. Então, como ainda é um ambiente essencialmente formado por homens, então a gente precisa ter um canal de denúncia de assédio, tratativas que sejam realmente efetivas para a gente trazer condições para essas mulheres, né? Trazer condições de reter esses talentos femininos. Então, eu acredito que aí é uma ação que vai andar junto, tanto a segurança do trabalho, a medicina do trabalho e a gestão de pessoas, né, o departamento de pessoas. Então, eu acho que são 3 setores que realmente têm que falar a mesma língua, serem bastante amigos para a gente conseguir desempenhar coisas legais e importantes dentro da empresa. Realmente, né, teve certa vez também que eu participei de um comitê, né, de responsabilidade, que eu acho que o único homem era, na verdade, acho não, tenho certeza, o único homem era eu, né, e a gente sempre conversava sobre esses assuntos e, às vezes, aí um questionamento que você falou, eu lembrei do caso que aconteceu, né, então teve um questionamento, aí eu perguntei sobre não só a visão feminina, né, eu falei, olha, gente, mas vocês sabem que eles estavam falando sobre a questão do espaço, né? Vocês sabem que aí vai ter espaço homem e mulher, né? Sabe que um é um pouco mais largo, um pouco mais alto. Será que vai estar ergonômico para homem, né? Aí foi quando o pessoal começaram a pensar, eita, tem razão, acho que questão do calçado, aquele negócio todo, né? Então, ter essa visão, até essa... não é que até a Érica falou que ele foi caminhando o prêmio Mina, ela falou isso, essa questão de cuidado com a equidade, né? Não é tomar o espaço, é ser equânime, é ser tá todo mundo junto ali, né, em busca dessa vitória, né? Desse sucesso, na verdade. E a ergonomia é isso, né? É a adequação do trabalho ao indivíduo, e não do indivíduo ao trabalho. Isso, então, exatamente. Realmente, olhar cada um na sua individualidade para promover conforto e bem-estar. Eu me lembro, doutora, no tempo que eu atuei no Pará, né, que tinha uma rede de apoio, né, programas de apoio psicológico, que eram bem estruturados, bem pesados, né, e nesse apoio específico para as mulheres que trabalham na mineração, né, como é que você poderia trazer nessa sua experiência, como é que esses programas funcionam, como é que eles trazem as mulheres para esses programas? Hoje, Johnny, eu não tenho assim um conhecimento, pode ser que exista, e eu realmente não tenho conhecimento de um programa que esteja voltado único e exclusivamente para mulheres. Vamos tomar como referência aqui, por exemplo, onde eu trabalho hoje. Nós temos um programa muito legal de saúde mental, que está atrelado ao nosso plano de saúde, e a gente consegue ter atendimento psicológico imediato via telefone. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente sabe do crescente surgimento aí de alterações psiquiátricas e psicológicas, com destaque importante para ansiedade e depressão, transtornos depressivos e transtornos ansiosos no geral. Assim, nós estamos em hora remota, nós sabemos o tempo de deslocamento que gastamos da nossa casa, que já é em área remota, para a área mais remota ainda, onde está as fábricas, as indústrias, né, de mineração. E, assim, no geral, a gente tem também pessoas que estão longe do seu círculo familiar. Elas vêm de outras regiões. Então, nós temos muitas pessoas que são realmente daqui, da região do Pará, mas que às vezes também são de regiões um pouquinho mais distantes. O Pará é imenso, é o maior estado que nós temos geograficamente, falando
a nível Brasil, temos longas distâncias daqui para Belém, por exemplo. Então, tem muita gente dessa região, pessoas do Nordeste. Então, esse apoio psicológico faz muita diferença, né? Eu não tenho conhecimento realmente de algum programa voltado especificamente para mulheres, em questão de saúde mental, mas esses programas realmente fazem muita diferença. Então, ter esse apoio 24 horas por dia, 365 dias no ano, com atendimento psicológico via telefone, é, assim, espetacular. E aí, de acordo com o questionário que esse paciente responde, essa mulher responde, a depender do comprometimento ali psicológico, ela passa a fazer sessões de terapia 1, 2 vezes por semana com um psicólogo fixo. Então, eu tenho vários pacientes que fazem esse acompanhamento através desse programa, através dessa ligação. Então, realmente, é algo que vem muito para somar. Realmente é muito importante esses programas e com a facilidade que a gente tem hoje de telefone, né, do próprio WhatsApp, achar uma rede do Wi-Fi aí que a gente consegue se comunicar é muito, muito importante mesmo. Exatamente. E, na sua visão, doutora, as regulamentações, né, de saúde ocupacional estão, assim, abordando as necessidades das mulheres nesse setor de mineração e quais seriam esses impactos, né, dessas regulamentações? Vamos entrar em um tema bastante polêmico, né? A gente tem visto cada vez mais o recrutamento, né? A necessidade de recrutamento de mulheres na mineração. E sabemos que isso tem muito envolvimento de metas, quando a gente está falando de ESG e afins. E aí o questionamento que eu sempre rebato quando me fazem esse tipo de pergunta é: ok, eu quero atrair mulheres. Preciso trazer mulheres para dentro da mineração. Mas o que eu estou fazendo para isso? Eu quero simplesmente atrair ou eu quero manter? O que eu tenho dado de condições, não só para atrair, mas para manter essas mulheres dentro do setor da mineração? Como que está o clima organizacional nessa empresa? Como é a liderança da empresa? Ela corrobora para climas organizacionais harmônicos que entendam a peculiaridade de ser mulher ou não? Quais são essas necessidades? Então, é uma pergunta que a gente rebate com várias outras perguntas, porque eu quero trazer mulheres para dentro da mineração, mas para eu trazer essas mulheres, eu preciso dar condições. E eu falo que, assim, para a gente começar a falar de condições para mulheres dentro da mineração, a gente vai começar pelo diálogo. Então, essas mulheres precisam ser ouvidas. E elas precisam ser ouvidas de coração aberto. Não é com 7 pedras na mão. Elas precisam ser escutadas em suas peculiaridades, em suas necessidades. É muito difícil pensar, quando você se coloca no lugar de uma mulher e pensar que às vezes ela tem uma jornada não é dupla, é tripla. Porque muitas vezes para o homem, ele trabalha aí no seu horário administrativo, ou turno que seja, chega em casa, ele vai descansar, ele às vezes ajuda em alguma coisa da casa, alguma coisinha ou outra, vai descansar e vai curtir o filho, ou às vezes ele estuda. A mulher, ela tem uma responsabilidade gigante às vezes com a casa, uma responsabilidade gigante com a educação desses filhos, muitas das vezes ela é mãe solteira, aí ela gasta às vezes durante o dia 2 horas para se deslocar, 2 horas e meia para se deslocar da sua casa até o trabalho, porque ela precisa sair de casa cedo para ir para o ponto de ônibus, para pegar a rota, poder chegar na empresa. Então, assim, envolve muitas questões. Então, a gente precisa escutar os anseios dessas mulheres. Então, faz muita diferença a gente ter rodas de conversa entre mulheres. Então, isso envolve RH, o departamento pessoal, envolve o setor de medicina ocupacional. E, às vezes, muitas pessoas olham e questionam assim, tá, mas o que medicina tem a ver com isso? A medicina tem tudo a ver com isso. Porque se eu não dou condições para essa mulher vai adoecer.
E ela começa com um adoecimento, talvez, psíquico, mas que ela somatiza para o corpo físico dela. Então, começam a aparecer doenças palpáveis. Porque, muitas das vezes, quando a gente fala de patologias psicológicas, psiquiátricas, aí surge toda aquela banalização do draminha, do não é isso tudo, está aumentando. Mas, muitas das vezes, a gente não consegue fazer um diagnóstico ali, inicialmente, psicológico, mas o corpo dessa mulher está somatizando, causando realmente uma doença de livro, que eu estudo ali desde do meu primeiro ano de faculdade. Por quê? Porque ela não tem condições no trabalho. Então, eu preciso envolver o setor da medicina nesses assuntos, sem sombra de dúvida. Então, é uma pergunta que realmente a gente fecha com várias outras perguntas. E aí, mais uma vez, eu reforço, né? Da importância de trazer essas condições para as mulheres. E essas condições, elas só vão ser implementadas quando eu passo a escutá-las. E para isso, eu preciso ter mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança, para conseguir entender a importância disso. Exatamente, né? É muito importante. E vem também aqui, a gente chegando ao final aqui do nosso programa, né? Que com certeza está trazendo muitas reflexões e muitos insights para quem está assistindo, né? Vem questão desse movimento Human Mind, né? Que está crescendo aí nos últimos anos, trazendo à luz, né? A esses movimentos, esse assunto tão importante que são mulheres da mineração. Tá? Então, o que você pode falar um pouco de como é que você conheceu esse movimento, né? Como é que suas experiências com esse movimento Human Mind? Eu conheci esse movimento justamente pelo fato de conhecer a Karen Gatti, a Loiana Demetrio também, que são duas grandes parceiras aí da época da mineração Rio do Norte, em Porto Trombetas, e acompanho esse movimento e eu percebo quanto esse movimento tem criado cada vez mais força. E acho que o ponto mais positivo que eu trago para dentro do Woman in Mind é conseguir ver mulheres aflorando, mostrando sua força a partir de ver outras mulheres tomando grandes poderes. Quando eu digo grandes poderes, é de por exemplo, ver a Ana Sanches num cargo de CEO de mineração, a primeira mulher ascendendo aí a CEO de mineração. E é aquele momento que você olha e fala, cara, que grande mulher. E se ela conseguiu chegar lá, por que eu não consigo? Vou continuar correndo atrás do meu sonho, vou continuar me dedicando, estudando, fazendo a minha parte. Não vou abaixar a minha cabeça para esse primeiro preconceito que eu sofri aqui, esse segundo preconceito que eu sofri acolá, esse terceiro comentário que eu escutei de um colega e não gostei e às vezes me desanimou. Se a Ana Sanches conseguiu, por que eu não vou conseguir? Ou a gente acha que a Ana não sofreu vários preconceitos pelo caminho? Ou será que ela não teve que subir uma escada gigante e essa escada estava com tapete vermelho o tempo todo? Com certeza não estava. Então, o movimento do Woman in Mind é extremamente importante para ver, para a gente conseguir olhar no espelho e falar assim, nossa, eu me identifico muito com aquela mulher, e se ela conseguiu, eu posso conseguir. E nós somos justamente mulheres levantando outras mulheres. Mulheres que não estão aqui para julgar outras mulheres, mas sim para dar a mão, levantar e conseguir ascender todo mundo junto. E aí a gente entra em debates que às vezes somos muito julgadas aí pelos homens, ou até mesmo por outras mulheres. Infelizmente, eu acho que é isso que mais nos machuca, né? É o julgamento de uma mulher perante outra mulher. E aí, quando a gente fala de feminismo e afins, nós buscamos a equidade, não é a igualdade, é a equidade. Então, nós podemos ser o que nós quisermos, podemos ascender para cargos que nós almejarmos, mas para isso nós precisamos de condições. E aí, resumindo tudo que a gente conversou no nosso podcast, é justamente de ter mulheres dentro de funções, dentro da mineração, dentro de cargos que antes eram essencialmente masculinos,
para a gente começar a trazer essas condições e propiciar esse movimento, para que cada vez mais mulheres possam mostrar o seu poder e as suas qualidades nas funções que elas quiserem. Eu falo assim, inclusive por mim, porque até um tempo atrás era muito difícil ver mulher em cargo de medicina do trabalho, né? A gente ainda tem aquela visão de médico do trabalho, do sexo masculino, aquela pessoa um pouquinho mais velha que geralmente tem uma outra especialidade e escolheu a medicina do trabalho como um a mais, um plus. E aí, mulher, jovem, 28 anos, há 4 anos atuando no setor de mineração. Acredita que eu não sofri machismo, que eu não sofri comentários, piadinhas? Mas como é o meu comportamento perante isso, mostrando que eu estou aqui para fazer um bom trabalho, é que vai mudar essa capa, né? Esse tabu que a gente veio realmente para quebrar. Realmente, doutora, não podíamos ter terminado melhor com esse depoimento, tá? Agradecer aí a você pela participação, ao Movimento Human Mind por ter lhe indicado aqui nesse grandioso podcast em homenagem aí ao Outubro Rosa, tá? Então, novamente, muito obrigado aí pela sua participação aqui no podcast da Mineração. Eu que agradeço, é uma honra poder contribuir com vocês, estou sempre à disposição. Grande abraço. Obrigado. Pessoal, lembrando, esse programa é apoio ao Movimento Human Mind, tá? Acesse aí as redes do Movimento Human Mind, tanto na internet quanto no LinkedIn, tá? Aos nossos patrocinadores, a Atobi Engenharia, acesse o site atobim.com, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, e a Revo Geosciences, acesse o site revogeosciences.com. E, doutora, novamente, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobim, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.